bom dia para você. Que bom estarmos juntos aí nessa terça-feira. E olha, hoje a gente tem uma palavra muito especial para você. Nós estamos na série Repense, uma série falando sobre a saúde mental. Eu espero que você curta essas palavras aí que a gente vai estar conversando ao longo dessa semana, beleza? Bom, existe uma experiência que é muito desagradável, que é a experiência do pecado, né? Só que o pecado, ele pode ser, por algumas pessoas, relativizado, né? Nós que somos cristãos, consideramos que algumas coisas que prejudicam a nossa saúde, que prejudicam a nossa vida, prejudicam nossos relacionamentos, prejudicam a nossa vida espiritual, isso é pecado. Por quê? Porque o pecado é aquilo que não agrada a Deus, aquilo que vai de encontro, que bate de frente com a vontade de Deus e que nos faz mal. Então, na verdade, tudo que é pecado é aquilo que nos faz mal e Deus pede que a gente se afaste dele para a nossa própria felicidade. Só que você pode falar assim, não, pastor, mas eu não sou uma pessoa religiosa. Então, aquilo que vocês consideram como pecado, talvez para mim não seja. Já que eu não sou uma pessoa cristã, então eu não preciso me preocupar tanto com o pecado, já que eu não tenho os princípios bíblicos, né? Mas eu quero dizer uma coisa importante para você. Mesmo que você não acredite no pecado, ou mesmo que você não considere que algo seja pecado, isso não quer dizer que aquilo não vai te afetar. Vou dar um exemplo prático para você. Você lembra de Davi? Davi foi um dos maiores reis de todo Israel, de todos os tempos, um dos maiores reis. E ele foi lembrado por toda a sua descendência. Só que Davi ele cometeu alguns pecados bem interessantes, né? Além de ele ficar com a mulher de seu grande amigo Urias, ele ainda colocou Urias numa posição de morte. Ele planejou o assassinato de Urias e ainda o traiu ficando com a mulher dele. Para Davi, naquele momento, aquilo não era pecado ou não trouxe nenhum desconforto para ele, porque ele acreditava de que ele estava fazendo o que era certo, o que era bom para ele, que era naquele momento ficar com a mulher de seu amigo e levá-lo para a morte. Era aquilo que ele acreditava. Só que quando Deus enviou um profeta para falar com Davi, sabe como é que Davi realmente estava se sentindo? Olha só o que o Salmo 38 fala. Versículo 3. O meu pecado destruiu minha saúde. Estou quase me afogando no mar de meus pecados. Eles são tão pesados que já não posso suportar. Davi, mesmo não considerando naquele momento que aquilo que ele fez foi errado, foi pecaminoso, ele não deixou de ser afetado por aquilo que ele cometeu. Mesmo questões espirituais, de decisões espirituais, isso nos afeta emocionalmente. Já ouviu falar naquele termo doenças psicossomáticas? Quando você não resolve bem aquilo que acontece na sua mente, bom, o seu corpo vai liberar de outras formas. Davi estava passando por um período de culpa e o pecado estava arrasando o seu corpo. Ele estava se sentindo mal, arrasado, sem forças. Tudo isso por causa do pecado que ele julgava que não tinha nenhum efeito sobre ele. Até que ele se arrependeu e tem uma coisa bem legal que eu vou falar no final sobre isso. Mas olha, eu quero dar um exemplo agora para a nossa realidade. Você pode pensar assim, bom, eu não acho que usar drogas pode ser pecado. Eu acho que usar drogas pode ser utilizado. Eu acho que isso não é pecado. O fato de você não considerar, o fato de uma pessoa não considerar que usar drogas seja pecado, isso quer dizer que ela não vai ser afetada pelas drogas? Claro que não. O fato de uma pessoa achar que usar cigarro não é pecado, isso quer dizer que o cigarro não vai afetar a sua saúde? É claro que vai. O fato de uma pessoa achar que beber cerveja ou usar álcool não seja pecado, isso vai deixar com que o álcool não afete sua saúde?
Tanto afeta que quem bebe não pode dirigir. Isso não é mais a religião falando, essas são as próprias leis do nosso país. Eu quero mostrar para você, nesse pensamento de hoje, é que o pecado, ele afeta a nossa vida emocional. E às vezes a gente pode estar se machucando sem saber, às vezes fazendo coisas que a gente julga que não tem nenhum problema. Às vezes você fica muito tempo lá no Free Fire, jogando jogos que você gosta, ou os games aí da vida, e você pode pensar, eu gosto de ficar sozinho, eu gosto de ficar jogando o tempo inteiro, e você acha que isso não vai te afetar de nenhuma maneira. Mas você não sabe que talvez a sua autoestima, o seu comportamento, os seus estímulos, a sua motivação esteja sendo afetado por coisas que você acha que não estão te afetando. Mas eu quero te dizer de que Davi, ele mudou a sua perspectiva. Davi entendeu de que aquela situação estava sim atrapalhando sua vida emocional, gerando situações de desmotivação, de baixa autoestima, até que Davi fez um pedido para Deus. Lá no Salmo 51, Davi falou o seguinte para Deus, ela falou assim: Senhor, devolva-me a alegria da tua salvação. Olha só que coisa incrível. Você topa trocar o desânimo, a baixa autoestima, as pressões emocionais, a dor do pecado, o peso da culpa, tudo isso que o pecado pode trazer para a gente pela alegria da salvação? Bom, vamos orar juntos? Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos ama. Pedimos que o Senhor nos ajude a perceber aquilo que pode ser pecado que a gente está fazendo e a gente não está considerando como pecado, mas nós estamos sendo afetados emocionalmente por isso, assim como Davi também foi afetado emocionalmente e fisicamente também. Que o Senhor abençoe a nossa vida e nos ajude, Senhor, para sermos fiéis a Ti. Devolve-nos também a alegria da Tua salvação, em nome de Jesus. Amém. Um bom dia para você. Fica com Deus.